Salve, salve, turma. Boa noite a todos. Boa noite, Bolito. Boa noite, Lico. Boa noite, pessoal. Me permite aí, eu vou te pedir uma autorização da gente começar essa live um pouquinho diferente das outras lives, como eu começo, porque eu acho muito importante isso que eu vou falar aqui agora. Você me permite? Claro, com certeza, por favor. Vamos lá, gente. Esse projeto começou em 2020. Ele começou naquele período mais complicado que a gente vivia, que foi a pandemia. E ele veio buscar dar voz a todos os artistas que fazem parte desse nosso universo da tatu aqui no Brasil. Eu sempre falei que esse projeto seria o mais independente possível. Não ia ter marcas, não ia ter brigas. Aqui seria um espaço neutro, um local onde faríamos diferente de tudo que já se viu. Não teríamos preconceito algum, xenofobismo, etarismo, e trabalharíamos principalmente o nosso próprio ego, que eu acho que é muito importante quando a gente vai conversar com as pessoas que a gente admira e as pessoas que fizeram realmente história. Aí, nesse momento, eu posso falar com a maior franqueza, eu convidei a todos, mas não de uma forma cronológica. Eu fui convidando de acordo com que as teias iriam me levando. De acordo com que cada história iria me levando, eu fui convidando as pessoas, os personagens, meus colegas, meus irmãos tatuadores. E durante um curto período, o projeto teve que ficar parado. Eu fui trabalhar, algumas pessoas sabem, dentro de uma determinada marca, e aquilo ali me soou um pouco complicado, de eu estar dentro de uma marca e querer entrevistar outras pessoas. Aquilo ali me parecia falta de profissionalismo e ego, mesmo e ética, mesmo não sendo. Mas aí as histórias, poxa, vinham chegando e eu fui percebendo que vários colegas e tatuadores até mais novos deram continuidade a esse nosso projeto. Foram contando as histórias que eles, poxa, ouviam e eu achei, poxa, que bonito isso, cara, que legal. A gente plantou a sementinha no coração das pessoas. As pessoas começaram a querer ouvir um pouco mais da nossa história. Então, eu acho que esse projeto não pode ficar para trás. Eu aproveitei, saí dessa marca por motivos pessoais que não vêm ao caso aqui, mas eu fortaleço que era também até por uma questão de saúde física, mental, espiritual e todos os itens que a gente pode citar. E praticamente um mês atrás eu recebi um telefonema de uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente, que é o Maurício Teodoro, que me mandou uma mensagem, a gente conversou ali durante algumas horas, e ele falou da importância que esse projeto tinha para todos os tatuadores, que era contar realmente essa história vinda deles, contar, ouvir a história de uma forma mais pura, e que esse meu projeto era um projeto que ele acreditava muito, e que eu não deveria deixar morrer. E eu falei para ele, pô, Maurício, vindo de uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente, eu tenho que continuar esse projeto. E aí eu parei, como eu falei lá atrás, eu vou começar a história de acordo com as linhas que foram traçadas e desembaraçadas. Eu falei, quem são as pessoas que eu gostaria que participasse desse projeto? E uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça foi um dos tatuadores mais tranquilos que eu conheço na vida. Um dos caras que mais... Eu conheci ele em, se eu não me engano, 99, quando eu me tatuei com o Maurício, pessoalmente, que eu já conhecia o talento dele, mas a gente sentou e conversou ali por alguns minutos, depois em outras conversões por mais alguns minutos, mas esse cara sempre me transmitiu a maior tranquilidade profissional. Ele era o cara que a gente gostaria de ter mais contatos, porque é muito importante ouvir uma pessoa dessa.
E aí hoje eu converso, eu inicio esse projeto com o meu grande amigo aí, Fábio Bolito, um dos artistas mais íntegros que eu conheço, um dos caras mais neutros que eu já vi no mercado da tatuagem, desses 33 anos de profissão dele, também igual ao meu período de tatu. Um exemplo como artista, e não é puxa-saquismo nenhum. Quem me conhece sabe muito bem que eu não preciso fazer isso, mas quando a gente admira alguém, é necessário. E uma frase que eu sempre ouvi é: exalte em público e corrija entre quatro paredes. Então seja bem-vindo, Fábio Bolito, seja bem-vindo ao Vida de Tatuador. E, cara, para mim está sendo uma honra receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Imagina, primeiramente quem agradece sou eu que fico muito feliz e honrado pelo convite. A gente como um profissional que vive de verdade isso aqui, eu realmente gosto de compartilhar. Quem você falou, sou um cara tranquilo, realmente, sou um cara sossegado, da paz, sou um cara família, casado, muito bem casado, pai de duas filhas lindas, aonde eu comecei a tatuar em 94, Lico, assim como você. A gente começou numa época, o negócio era maloqueridade, era rebelde, era totalmente diferente. A gente pegou todas as fases da o underground, aí depois começou a melhorar, aí de repente televisão. E hoje o negócio saturou, tá? De uma maneira que realmente foi tudo mudando. Mas eu, como amante da tatuagem, como uma pessoa que vive a tatuagem de verdade, muito feliz, muito honrado a gente bater esse papo, a gente poder trocar essa ideia, transmitir um pouco do conhecimento, aprender também. Eu sei que você tem uma história boa. Enfim, obrigado a todos que estão aqui assistindo e é um prazer enorme, é com muita gratidão que eu estou aqui com você hoje. Massa, Bolito. Me conta aí um pouquinho aí, um pouco da sua trajetória como artista, assim. Conta aí um pouquinho pra gente, pra galera, porque como tatuador, eu acho que muita gente já ouviu, vários artistas já ouviram, mas alguns algum tempo atrás eu começo a focar que nosso trabalho aqui não deve ser só para o tatuador, deve ser principalmente ao nosso público, as pessoas que querem se tatuar com a gente. Então conta aí um pouquinho da sua trajetória aí para o público. Tá. Para quem não me conhece, né, Fábio Bolito, nasci no interior de São Paulo, comecei a tatuar em 94, onde eu mesmo fiz a minha própria máquina. Conheci o primeiro tatuador profissional, o senhor Mister Hood. Olha, Mister Hood. Grande Mister Hood, comprei minha primeira máquina dele, meu primeiro conjunto de iniciante, vamos falar assim. Trabalhei até o ano de 2000 no interior de São Paulo, na cidade de Leme. Conheci o Sérgio Pisani, que é o dono do Tatuiu, aonde Perfeito, Serginho. isso, fui convidado a vir para São Paulo trabalhar no Tatuiu, onde eu fiquei de 2001 praticamente até 2010. Sendo que em 2009, 2008, 2009 e praticamente 2010, eu já comecei a trabalhar também junto com o Maurício Teodoro. Que, lógico, Maurício sempre foi a nossa grande base, a nossa grande referência nacional, assim como o Cristian Arai, para mim Perfeito. são meus grandes, assim, é a minha base, sabe? A minha tatuagem nasce daí, nacional, tá? Mas assim, a internacional começa com Philip, tem Luke, tem Oriyoshi, enfim. Gosto de Koronuma, eu gosto de muita coisa. Se for falar de tatuador aqui, nós vamos ficar falando só de tatuador. Mas, né? Porque, assim, é muita gente boa e a tatu é um negócio que a gente aprende tanto com um profissional mais velho. Porque tem coisas que eu aprendi estando no dia a dia de um bom estúdio, trabalhando lado a lado com profissionais. A Tatuyu, por exemplo, foi para mim foi minha escola, foi minha faculdade, foi meu doutorado, meu mestrado, porque foi uma época onde assim existia LEDs e Tatuyu e depois eu fui para o LEDs de 2010 a 2013, mais ou menos final, eu trabalhei no LEDs,
que foi uns estudos assim incríveis também, cara, onde eu trabalhei muito, eu evolui demais, eu aprendi com aquela galera, Serjão, nosso querido Tino, e tantos outros artistas que a gente sabe que lá passaram, né? Então, esses estúdios foram a minha base. Vamos dizer que ali eu aprendi muita coisa, foi onde assim a minha tatu tomou uma forma, porque de 2000 até 2013, mais ou menos, que foi essa época, eu lembro que assim, para você conhecer um bom profissional, o lance da convenção era legal demais, porque a galera vinha de fora, aí chegava para a convenção do Serjão, do Let's, ô, tô aqui, nossa, o pessoal da Alemanha veio, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do Japão. Ah, vamos passar lá no estúdio. Aí ia pra onde? Ia pro Tatuyu. E eu tava Era fundamental isso, né? Era lá. nós tínhamos alguns estúdios que você praticamente eu nunca chegava em São Paulo numa quinta-feira. Eu chegava em São Paulo, por exemplo, numa quarta, terça-feira, para ir para um evento que era 3 dias, sexta, Era sábado, isso domingo, mesmo. né? E aí todo mundo chegava, o estúdio sempre lotado, uma galera. Então ali eu tive em contato, né, Lico, com aquela galera de tudo quanto é lado, você viu os caras tatuando, o cara, como ele pensava para ele entregar aquilo, como era a técnica dele. Então, assim, eu na época, eu entrei no tatu, eu era o último da fila, tinha uma galera de peso, né, meu? Então eu sempre era o último e eu fazia de tudo, cara, eu sempre desenhei. Eu sou aquele cara que na época do colégio, eu ficava no fundo desenhando, cara. E assim, aí meu caderno acabava, de tanto eu desenhar, o vizinho olhava e falava assim, ô, faz um desenho aqui no meu caderno. Não, eu faço, então você copia a matéria pra mim. Aí então, desenhar, pintar, é um negócio que é natural pra mim, sabe? Você notou alguma diferença do trabalho de 20 anos atrás, 30 anos atrás, para um trabalho de hoje? Você acha que realmente existe essa diferença de técnica para se executar uma tatu? Pô, demais, Lico, mas Ou muito. você, sério, você acha que Eu acho, realmente eu acho. ou foi o artista ou foi o tatuador que realmente aperfeiçoou o uso da ferramenta, mas a técnica permaneceu a mesma? Eu acho que os dois, Lico, porque é o seguinte, Que ó, legal, cara. eu comecei a tatuar, a gente tinha uma máquina que a gente usava uma Malemar de 3 e Malemar uma flatzinha de 5 ou 7 nos anos 90, Perfeito. né? E Era. geralmente flat que ficava retinha, não era nem Magno que era Não trançado. era Magno. Uhum. Quando eu cheguei no Tatuyu, que eu descobri que Magno era aquele monte de agulha trançado assim, ó, Pisani mostrou pra mim e falou assim, ó, isso aqui você vem injeta com a Magno de 15 de lado e vem preenchendo, preenchendo. Ó, eu falei, não, isso aí não é verdade. É. Aí a hora que eu peguei e entendi aquilo, a minha aplicação, modéstia à parte, veio se aprimorando durante tantos e tantos anos. E o lance de convenção, eu amo tatu, Lick, eu gosto de ir pra convenção, eu gosto de dar um rolê, eu gosto de ver as tatu. E assim, sempre recebi convite e eu tenho ido como jurado, eu participo de convenção. E o que está acontecendo que eu sempre comento? Eu tenho esse privilégio de poder ser jurado de algumas convenções que eu me sinto, meu, para mim é eu feliz e honrado master, né? Estamos em ótimas mãos. Quando você tá ali na banca de jurado, a gente sabe que vai ser julgado Mas, um trabalho com muita seriedade, né? exato. E sabe uma coisa que é legal que eu noto, que é o seguinte, cara, eu tô tendo a oportunidade de ver todo tipo de tatu, Lico. Tem tatu maori, tem tatu oriental, tradicional, realismo. E assim, é nítido que tudo vem evoluindo, tá? O que a gente começou com máquinas fracas, sensíveis, com fontes sensíveis, dependia de clip cords, que às vezes não entregavam toda aquela potência para a máquina. Enfim, todo aquele lance da bobina que a gente sabe que ela é, sabe, ela tem o tesão no traço. Ela, quando eu quero traço longo, eu venho, eu faço. Só que o que está acontecendo? Eu uso a PEN, acompanho em convenção, a aplicação, a forma com que a PEN injeta a tinta na pele, ela é diferente de uma máquina de bobina.
O que a gente aprendeu com uma máquina de bobina, a forma como você entra na pele, a forma como você mexe a sua mão injetando a tinta com uma máquina de bobina, é totalmente diferente, Lico, de fazer com uma penzinha. É Durante diferente. muitos anos, eu não quis trabalhar mais com bobina. Eu falei, não, não vou mais trabalhar com bobina, eu vou aderir às máquinas rotativas, vou ficar. Eu tive uma transição muito rápida, foi muito bom esse processo. E, de repente, eu falei, peraí, cara, eu preciso retornar às minhas origens para poder corrigir alguns erros que eu estou cometendo. Hum. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Porque a minha mão, querendo ou não, tá cheia de vícios, eu tô cheio de hábitos ali no processo. Aí eu falei, eu vou pegar minhas máquinas de bobina. E aí peguei minhas máquinas de bobina e o primeiro passo da dificuldade, sabe qual foi? O Hum. som, cara. Ouvir e regular as máquinas de bobina. Foi É, aquela primeira dificuldade que eu falei, caramba, eu fazia isso aqui em 5 minutos. Tô levando quase 1 hora agora para regular essa máquina. entendi. Ó, eu sou um apaixonado por máquinas. Eu sou um cara que ama motor, eu amo velocidade, eu amo bike, eu amo... Então, máquina de tatu pra mim é uma coisa, é uma joia. Quando você for no estúdio, Concordo, concordo. você vai ver que eu tenho joias. Eu abro assim, ó, um gavetão gigante que tá cheio de máquina, que quando a gente olha, a gente delira, a gente pega aquelas máquinas e liga. Só que é o seguinte, da mesma maneira que eu sou apaixonado por carro, moto, eu ando de bike desde os anos 90, eu pulo, o negócio vem evoluindo, as bikes vão melhorando, os carros vão melhorando, as máquinas de tatu vão evoluindo. Então, qual é o plano? O plano é o seguinte, a gente tem experiência, a gente tem uma bagagem. Só que os materiais, Lico, ele adianta demais, demais. Perfeito, isso, Então, concordo. então é o seguinte, eu não sou um cara assim que vou ficar para trás, atrasado com aquela mentalidade. Não, eu amo tatu, eu gosto de evolução, eu quero entregar o meu melhor e o meu 100% sempre. Então, a partir do momento que eu peguei numa pen e eu fiz uma linha, um traço, pá, eu tive uma certa dificuldade de uma forma e a bobina trouxe o meu conforto, fiz, pá. Fui fazer uma tatuagem pequena, menorzinha, eu vim lapidando, sabe? Pá, pá, uma de ladinho, ajeitando. Ou a benzinha foi um negócio tão incrível, Lico, mas tão incrível que eu falei, meu Deus, cara, que ferramenta que é essa? Que Aí, legal, né? Que ó, tecnologia, né? eu fiquei pensando, a gente não pode deixar de lado e falar assim, imagina, eu não vou usar. Não, só se for, na minha opinião, o cara que faz isso hoje tá bobeando, porque é uma ferramenta tão incrível. Então, qual foi meu plano? Deixa eu usar isso aqui. Aí eu voltei lá para tentar fazer uma linha, porque o cartucho, uma pen, é um negócio tão prático. Eu que vou para convenções, a gente que está ativo, que vai para todo lado, que assim, isso é uma ferramenta, gente, maravilhosa, não tem como discutir. Mas aí eu pego pesado um pouco na pregação, Hum. porque eu acho que, não digo todos os profissionais, mas alguns profissionais, passaram a ser mais irresponsáveis com o uso das pens, Hum. por causa que eles não esterilizam, eles acreditam que uma higienização com um líquido enzimático ali é funcional e aí desperdiça. Eu utilizo as pens, mas eu posso pegar aqui para você. Olha como é que é feito aqui todas as minhas pens aqui, ó. Não, Deixa eu sim. localizar Aí aqui, ó. eu também entendo, porque ó, eu participando de convenção, Lico, eu já. Aqui, ó. Sim, Os sim. grips das minhas pens, eu escolho só pens que eu possa utilizar os grips de uma forma que eu possa esterilizar. É Porque importante. senão, cara, eu não uso, velho. Pô, é muito importante. Isso é bom você comentar, sim, porque, por exemplo, eu participei de tantas convenções onde eu já vi uma contaminação cruzada, uma O podreira tempo todo. cabulosa. Então, nós É. como profissionais decentes, a nossa sempre instrução é o seguinte: eu tenho mãe que é enfermeira, então eu tive uma doutora na minha casa me explicando sobre o que é isso. E aí eu vim me aprofundando, onde o mínimo do mínimo
é você fazer um biossegurança, é você se informar para entender a ferramenta, saber o que é uma contaminação cruzada e entender disso. Eu acho que o bom profissional, esse é o mínimo do mínimo procurar. É Ponto. exato, Não tem nem concordo. como fugir disso, né? Agora, só que uma coisa para continuar. Eu, por exemplo, notei que o pessoal que de repente faz uma tatuagem até mais realista, que vem lapidando, copiando, onde você consegue vir com mais calma, depositando tinta em pequenos espaços de pele. A pen, ela traz uma praticidade e ela traz uma aplicação. Se você entender ela na hora que você tem que dar aquela pressãozinha, ela começa a injetar, ela é perfeita. Eu acho ela E você demais. acha que assusta menos o cliente? Óbvio, óbvio. Você chega o negócio parece que não tá nem funcionando, Lico. É O exatamente cliente isso, fica né? chato. Eu não vou negar, eu sou saudosista também, eu gosto de moto. Eu tenho uma Sete Galo com um escapamento 4 em um. Você vai falar que eu não amo barulho de bobina? Eu amo, eu gosto. Só que é o seguinte, 30 anos fazendo isso. Eu tive uma paralisia facial, então justo o meu lado direito aqui, esse ouvido, ele é meio estranho. Quando eu tatuo de bobina, eu tenho que colocar um negocinho pra você ver. É mesmo. É um Eu, tampãozinho. eu vou te falar que eu perdi um pouco da audição por causa das máquinas de bobina. Mas Era assim, um ambiente muito pequeno, meu estúdio não era muito grande. Era muito pequeno, aquele ambiente muito fechado, aquele ruído muito alto, e não era uma máquina. Eu estava de um lado, outro tatuador do outro. Então eu senti isso assim durante um período. era assim mesmo, só que, por exemplo, no meu caso, eu gosto de fazer, e eu acredito que o pessoal que faz um oriental, que faz um tradicional, vai entender o que eu vou falar. Quando você quer fazer aquela tatu que você depende de uma linha sólida, bem travada na base, sabe, né? Aquela linha zona que a hora que você chama ela assim, ó, pai, vem. A bobina faz com que eu consiga entregar. Eu pego umas de 14 RS. RL, que a hora que você dá no meio assim, com aquela ponteirona, a Mickey Sharp, ela, todo mundo fala que é fina hoje em dia. A galera olha pra mim e fala, nossa, que ponteira fina! Mas eu acho ela perfeita. Seguro que eu apoio assim, ó. Eu faço umas linhas ali, pô, aquelas ondas que parece que não tem fim, aqueles foguinhos que não tem fim. Eu consigo entregar um resultado mais legal com a bobina. Agora, quando eu já venho também sombreando, você vem travando uma cor, coisinhas pequenas, eu fiquei encantado com essa penzinha, achei demais. Aí chegou essa semana que passou, nosso amigo George me passa lá, falou, Bolitão, experimenta essa aqui. Deixou uma penzinha que ela tem uma potência e um torque que me deixou até Que meio legal, cara. É bom, né, a gente encontrar uma ferramenta de trabalho assim que se adequa à nossa mão, à forma da gente trabalhar e assim. tudo assim. E eu durante muito tempo eu busquei algumas ferramentas assim que eu falo, cara, eu preciso entender assim a fundo, porque eu acho que ela corresponde ao jeito de eu trabalhar. E aí voltando agora para as bobinas, né? Eu peguei uma das minhas bobinas assim que eu mais gostava, assim, dei aquela regulagem e esses dias eu tenho trabalhado muito com elas. E eu percebi exatamente isso que você falou, assim, falou, nossa, cara, por que eu não estava trabalhando com ela? Porque se eu juntar a bobina e eu juntar, botar as duas trabalhando, sabe, ao mesmo tempo, a bobina e a pen, eu vou conseguir o melhor de cada uma. Isso. É esse o plano, é isso que eu queria chegar. O que que eu estou fazendo hoje em dia? Eu monto a minha bancada, tem às vezes duas bobinas e tem uma penzinha. É, Por eu fiz isso. Se eu mostrar minha ah, eu bancada aqui que já está preparada, é fui fa- isso. fui fazer da outra vez, aquela coisa do braço. Ah, o cara quer fazer o braço inteiro. Vamos fazer um braço inteiro oriental, uma carpa, uns momige, uns efeitos de água caindo. Tanto que eu arrumei uma máquina dessa super moderna de decalque que você vê no aplicativo e imprime o negócio. Eu falei, nossa, dá para imprimir alguns elementos, carpa, uma coisa ou outra e decalcar vai ficar legal. Rapaz, chegou na hora, cara. Eu sou tão atrasado que eu não entendo dessas coisas, não consegui ligar a máquina de cheia. Eu falei, quer saber de uma coisa?
Desenhei tudo à mão livre para variar. E assim, chegou na hora, eu fiquei olhando bem. Eu falei, esse monte de linha desse jeito, eu vou montar. Bom, eu quero uma linha fina, boa. E eu queria uma linha grossa, boa, que eu já tenho na minha base, tudo certinho. Aquela linha grandona. Então, nem pensei. Vou deixar a penzinha para fazer uma sombrinha, uma coisa ou outra, mais granulado. Sem brincadeira, eu consegui fechar o braço, cara, sem correr, naquele jeito tranquilo, fiz linha, fiz assim, elaborei o desenho, fiz a linha. A hora que eu tava olhando, eu falei, nossa, dá para sombrear e já vem. Então, assim, hoje em dia, você fala, ah, eu vou ficar apenas usando bobina, tudo bem, legal. Ah, eu vou ficar só usando pen, tudo bem, legal também. Eu uso os dois, eu não quero nem saber. Eu acho que o importante é isso, assim. Tô vendo o pessoal perguntar aí, qual é essa máquina? Qual é essa máquina? Gente, não adianta a gente falar uma marca só de máquina, Porque porque hoje vai ser o tempo da sua mão, vai ser o jeito que você trabalha. Defender. Eu fui uma pessoa que ajudou muito tempo na construção de vários tipos de máquina, mas hoje eu percebo que não adianta esse processo, porque não, cada máquina vai ser uma máquina para cada pessoa. É aquela história, não adianta eu entregar uma Ferrari para o cara que vai morar numa chácara. Não adianta eu entregar é uma isso. caminhonete para um cara que quer morar no centro de Paris. É isso, é bem por aí. O que a gente Né? achar aqui é uma experiência de cada um, uma forma como cada um acha a sua ferramenta para entregar aquele trabalho que ele se propôs a fazer. Que ele também se acha capaz de fazer, né? Porque assim, e aí eu fico indo para essas convenções, eu vi um cara, velho, fazendo uma aplicação de um rosto colorido. O negócio parecia um arco-íris e uma aplicação de veludo que eu desacreditei. Eu falei, meu Deus, cara. Aí você vê que a PEN, ela entrega de um jeito que você fala, puxa, que demais também, que coisa bacana. Só que aí eu precisava daquela linha. Eu falei, a bobina, cara, e qual bobina, qual PEN? Cada um vai achar melhor. Se for pra gente falar de bobina, eu sou um apaixonado, mas tem que marcar um só de máquina de bobina, porque máquina de bobina é uma coisa tão maravilhosa e não tem É um fim. mundo tão incrível, né, cara? É Porque aí a incrível. gente vai trocar ideia de qual E mola que a gente está usando, tudo, quantas voltas tem na bobina. Nossa, é tudo. tão legal falar sobre isso. Eu Eu tenho fiz, eu máquina. fiz uma, eu fiz uma postagem assim, falando rapidinho, assim, eu falei, olha, essas são umas pouquíssimas das máquinas que eu tenho aqui que eu gostaria de mostrar que são tão especiais. Mas elas são especiais também por causa da história de cada uma delas. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, a máquina de bobina, ela existe uma energia, uma mágica por trás de cada uma, gente. Por Concordo. por mais que, vamos supor, você pode comprar uma Mickey Sharps que foi feita em série. Ou, Mickey Sharps não é Mickey, é Mike. Porque quando É, eu conheci ele, eu fui visitar ele em Chipson. Ele mora em País de Gales. eu comprei na mão dele, ó. Não, e fora que o Mike, ele é incrível. Por Eu mais comprei na mão dele. A gente conhecia pessoalmente. Eu comprei na mão dele o número dessa máquina. Se você adivinhar, ah, não, não dá. 130. Nossa, isso é uma relíquia, é uma obra de arte. Então, assim, isso daí é uma coisa que tem tanta energia envolvida. Por mais que são peças separadas que juntos se compõem, mas existe um lance artesanal por trás dela, uma certa regulagem. É que nem aquele carro carburado que a gente vai dando uma fuçada, mexe ali, mexe aqui, Isso. entrega um resultado. E a bobina, ela é mágica por isso. Diferente da PEN, que é um negócio bem mais industrial, que eu acredito que essa magia se perca um pouco, porém, ela tem de todo outro resto, que é prática, ela é versátil, enfim. Então, eu acredito que são ferramentas aonde a gente, hoje em dia, tem que usar de tudo. Ah, pô, você está falando aí que você me comprou uma impressora. Sim, eu comprei uma impressora que você vê um aplicativo, você coloca, o negócio sai. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho black work, que às vezes eu misturo temas oriental com onda, com faixas pretas e às vezes umas mandalas, sabe? Eu faço ela, já ponho para imprimir e poder calcando. Ela adianta o meu lado. Só que Eu sou um 100%.
nessa área de tecnologia, cara. A É? gente tem um amigo, Hum, tatuador, ele é da geração dos anos 80, baiano lá, o Ailton. hum, O Ailton produz aquelas tintas de impressora, hum, tinta carbono, sabe? Para uhum, você botar numa impressora comum tá. e usar. E ele já produz esse produto, eu estou falando há 20 anos ali, e funciona. E eu sou um cliente dele, vamos por assim, eu sou fã do produto dele. E eu te falo, eu não consigo trocar. Ah, Mas, mas eu tenho daquelas digitalzinha mais rápido? Tenho. Não adianta, é o lado da tecnologia que eu acho que sim, todos nós deveríamos aderir, assim, a exato. praticidade, né? Só que tem uma coisa muito importante que hoje eu também posso te afirmar, depois de muito tempo e frequentando convenções, que assim, nós temos a experiência de ter toda essa bagagem, ter trazido da tatuagem já. Então, isso é um ponto a nosso favor. Só que a tecnologia para a gente é uma coisa mais difícil, eu no meu caso, tá? É mais difícil, então eu tenho que me esforçar para me readaptar e usando essa pen. Agora, a geração mais nova que, por exemplo, eu noto que já vem direto com a pen, eles já têm uma eficiência técnica muito boa, muito cabulosa às vezes, porém a falta de quilometragem, a falta de voo faz com que eles pequem em muitas coisas que para a gente é simples, como uma bela composição, como uma bela harmonia, como uma forma de você enxergar aquele desenho para a tatuagem. Porque eu acredito muito que a tatu, ela assim, o desenho já é feito para a tatuagem. Tem desenho que é feito para tatu, Perfeito, cara. tem desenho que é feito para pintar numa tela, tem imagem que a gente joga no videogame que é cabulosa. E para mim, tatuagem tem que ter cara de tatuagem, linguagem de tatuagem. E esse Que excelente você falar isso, cara. Que e que esse excelente. lance da harmonia e dessa composição, eu estudo isso a minha vida inteira, que são os elementos de terra, fogo, ar e água, que é a composição que eu uso para fazer um projeto em harmonia, e eu sei o quanto isso é difícil, e o pessoal novo nem entende quando eu falo disso. Como você consegue fazer essa conexão com o seu cliente? Como você poderia falar assim para a gente, assim, agora para o tatuador que está assistindo, como que o Fábio Bolito consegue transmitir isso de uma forma artística ali para o cliente, assim? Ah, para mim é tudo muito fácil, Lico. É muito É fácil. porque já é natural seu, né, cara? Tudo assim, ó, sabe por quê? Para mim é o seguinte, eu só inverto o lado. Qualquer cliente que chega no meu estúdio, por mais que ele tenha uma informação, ele é leigo. Eu sou o profissional. A pessoa chegou ali, Bolitão, eu quero fazer sei lá, velho, um demônio, um satanás na minha cara. Aí eu olho pra pessoa, ela não tem nenhuma tatu. Eu falo assim, tá, mas por que que você quer fazer tatu? Ah, é por causa disso, de repente. Aí eu já inverto o lado, eu falo assim, será que eu, com essa idade, será que eu faria esse satanás na minha cara? Bom, eu não faria, não tem nada a ver com esse moleque, não tem. Então eu já vou explicando e falei, esse não é o caminho. Ou vice-versa, de repente a pessoa quer fazer um dragãozão no braço, ou quer fazer uma peça. Ó, isso aqui funciona para você, eu acho que esse é o caminho. E eu simplesmente inverto pensando se aquilo ficaria bom no meu corpo, se eu aceitaria aquilo em tê-la no meu corpo o resto da minha vida. Quando eu penso dessa maneira, na hora eu já falo, nossa, mano, essa ideia do cara tá zoada, esse cara é muito louco. Ou enfim, a pessoa tá zoada. Aí eu penso, mas você não descarrega, você só fala assim, ó, colega, eu acho que essa ideia sua, a gente pode lapidar melhor, eu acho que tem um caminho melhor para seguir, eu acho que isso não é tão bom por causa disso, 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 mas esse é um caminho que a gente pode ir por aqui. Eu sempre explico e deixo isso muito claro, muito claro. Que legal, cara. Se a E você pessoa... acha que o cliente hoje, porque é uma coisa natural, porque ele tem acesso a isso, é muito Uhum. fácil para ele hoje, com o uso da inteligência artificial, desenvolver uma imagem. Nossa, eu recebo isso, Lico do E, céu. tipo assim, é natural, é algo que o cliente vai fazer,
porque é um processo isso para ele, né? Antigamente, talvez essa imagem a gente já teve a fase do cliente que buscou no Pinterest e a gente também já teve a fase do cliente que viu em uma revista ou viu em algum ator aquela imagem X. Tudo isso. Eu acredito que é um processo, né, que o cliente vem passando. Como é que você hoje lida com a inteligência artificial? Você aproveita de alguma forma a proposta do cliente e transforma para a sua? Ou você é um cara que fala, não, eu não faço? Boa, Licão, eu faço. Olha, cara, eu tiro de letra no seguinte, ó. Eu estou disposto a evoluir. Então, eu também não vou ficar para trás. Eu uso minha bagagem, chego para a pessoa quando ela vem até mim. A ideia é boa. Ela traz uma. São poucas, mas assim, eu tive uma situação que a pessoa me trouxe um desenho feito com uma inteligência artificial no corpo dela de uma forma como ela imaginava. A ideia não estava ruim, porém estava com partes que não ficariam bom na tatuagem, e sim apenas naquela imagem feita no iPad. Eu expliquei, Perfeito. eu expliquei isso para a pessoa, ela gostou, ela entendeu. Eu falei assim, eu não vou ficar para trás. Eu vou chegar para essa inteligência artificial, eu vou pedir várias coisas, ela vai me entregar um desenho. Mano do céu, ela me fez um desenho, cara, e o desenho ficou muito bom, Lico. Bom. Espetacular, né? Porque você norteou ela da forma certa. Então, o que que eu fiz? Eu falei, malandro do céu, que ferramenta louca. Eu achei o caminho, mostrei para ela que eu queria imprimir. Aí, não contente, eu poderia já ter mandado impresso. Só que como eu estava tudo testando, estudando, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, ela me entrega o desenho e eu vou tirar o meu decalque do meu jeito, porque eu quero dar uma aquecida na mão e sintonizar melhor o que eu vou fazer. Lico, o negócio já saiu na medida, assim. Tirei o decalque, moldou perfeito. Aí você dá aquela olhada, e aí que vem o nosso talento. Eu já olho o flow do corpo do cara e eu falei, opa, isso aqui não encaixa ali. Já pego a minha canetinha, adoro desenhar com caneta Bic. Eu também. É o que eu uso, é uma canetinha Bic. Caneta Bic 1.6. Eu começo com a vermelha, que eu vou lapidando o caminho. Eu passo a limpo com a caneta Bic 1.6 azul e quando eu quero alguma coisa que realmente fixe o melhor, eu pego a Sharp, aí pode ser a vermelha que ela fixa um pouco melhor e para passar limpo às vezes uma Sharp azul para fixar melhor. Se eu não tenho problema com fixação, eu deixo na Bic e já dá ali mesmo. Então assim, essa coisa de a hora que eu decalquei a referência feita pela IA. Eu coloquei o meu movimento, a minha técnica, o meu estudo, tudo que eu vivi na tatuagem, pensando na harmonia do negócio. Pô, Lica, eu terminei a tatu, velho, eu tava com um sorriso desse tamanho, eu tava delirando, porque assim, É legal, né? A gente pô, olhar e falar, é legal pô, demais. É legal é, demais, porque é um negócio que, assim, eu não domino, que eu falei assim, eu não tenho essa habilidade, cara, então eu não manjo da internet, sabe? Mas de repente eu consegui criar e fazer isso, usar minha técnica, foi demais, demais. E isso eu acredito que é um caminho sem volta. eu falo exatamente isso. Eu converso muito com o Timba, lá de Minas Gerais, lá de Sim, Uberlândia. Eu converso muito assim com o Hugo, que está assistindo aí, é um tatuador muito recente aí, mas eu converso muito com eles, porque olha como é que é a conexão. O Hugo é extremamente tecnológico, nova geração, e tem muito para me ensinar, e de repente o Timba é da velha guarda, mais antigo do que eu, e aí a gente faz essa conexão, e aí eu falo, caramba, existe um meio termo aqui que eu tenho que aproveitar isso, eu não posso desperdiçar isso, a gente não né? pode, porque você colocou o ponto certo, gente. Nós temos que entender o seguinte: você quer evoluir, você quer andar para frente, então não seja um cara quadrado. Olha para essa molecada, abaixa, Isso. abaixa a cabeça assim, porque eu vi molecada nova atropelando todo mundo, Lico. A molecada nova não quer saber, que eu acho isso às vezes um pouco chato, porque o respeito, quando a gente tem respeito por uma pessoa mais velha, por um professor,
por uma pessoa que tem mais experiência, isso é muito importante. A molecada, na verdade, tá meio cagando andando. Como eles têm esse material na mão, não todos, tá? Não todos, nem adianta, porque eu tenho molecada nova, boa, que tá vindo comigo, e que tá fazendo coisa muito boa e legal. Mas o que que a gente tem que entender? Molecada nova tem coisa boa para oferecer. E nós também temos coisa boa, a gente tem experiência. E eles têm a informação nova, gente. Então por que que fica querendo andar assim? Junta tudo para virar aquela energia boa. Eu E a passo. gente veio de algum lugar também, né? A gente Pô, já foi novo em algum tempo, isso, sabe, né? eu tenho muita experiência de tatu, gente. Eu vivi para tudo quanto é lado de tatuagem. Eu tatuei aqui, eu tatuei fora. Eu sou da época que a gente não gostava de ficar falando. Se você for puxar lá o carretel, você vai ver que meu carretel é longo, gente. Eu amo isso aqui de verdade. A gente sempre teve em convenções. Eu conheço uma galera. Eu tava vendo um vídeo agora do Christian Bevenuto, um argentino, que eu tatuei com ele. Conheço, conheço. Eu tatuei com ele numa convenção há muitos anos em Buenos Aires. E ele faleceu há um tempo. E aí fizeram um documentário dele. Eu fiquei pensando, cara, é tanta informação que é minha obrigação transmitir e passar, cara. E eu estou aberto a fazer isso. É por isso que eu vou de jurado na convenção, é por isso que eu troco ideia, é por isso que eu estou aqui com você para aprender e para poder transmitir um pouco do meu conhecimento. E eu quero aprender com todo mundo, com o mais velho, com o mais novo, porque só assim eu acredito que eu vou melhorar, cara. Eu não Eu- sou o primeiro e eu não sou o último, cara. Perfeito, Eu tenho, cara. eu tenho muito ainda, Licão. Eu tenho muito para remar. Eu tenho muito para aprender. Eu tenho muito para ensinar. E tô aqui disposto a tudo, cara. Eu tenho visto muitos vídeos de colegas nossos, eles reclamando o tempo todo, falando, o mercado tá assim, o mercado tá assado. E eu venho batendo na mesma tecla também com eles, que eu falo, gente, o que eu estou sentindo falta do mercado se chama relacionamento. Eu acho que as pessoas estão tão tecnológicas que elas estão esquecendo do relacionamento. E é por isso que eu estou voltando mesmo a participar de eventos. Por isso que eu estou voltando mesmo a participar de feiras, de locais onde tem público. Por mais que muitas vezes a gente já seja o coroa do rolê. Ai, Ah, nem- beleza, eu sou o coroa do rolê, eu preciso levar uma cadeira para eu sentar. Mas Eu vou. eu vou. Entende? Tipo Vou, assim, com eu vou certeza. ter que estar presente, Vou. porque se eu não estiver presente, eu não vou conversar, eu não vou ter relacionamento, eu não vou fazer essa troca que a gente está fazendo aqui. Quem, Olha que quem... legal a tecnologia nos proporciona de você estar aí a mais de 1.200 quilômetros e a gente podendo trocar uma ideia. Mas eu tenho certeza absoluta que agora em novembro, lá no Tatuí, que quando a gente se encontrar, a conversa vai fluir de uma forma 10 vezes melhor. A Com gente vai certeza. poder pegar um papel, colocar uma folha de papel e falar sobre Okusai e você falar, pô, eu não consigo enxergar as garras de Okusai. Eu não consigo enxergar que, de repente, que o pessoal que está no barco está simplesmente ajoelhado porque está saudando a onda. Não, talvez eles estejam se protegendo. É isso. É, Trocas, isso é muito importante. conexões. Isso é importante. Essa conexão, eu acho que é válido em tudo, sabe? Eu acredito que a pandemia ela veio de uma maneira onde eu acho que ela mudou tudo, né, cara? Antes da pandemia, a gente vivia de uma maneira, de uma forma, e depois tudo mudou, cara. Tudo tá diferente. Então, eu não vou negar pra você que eu tô entendendo esse jogo. Eu tô procurando hoje em dia ser cada vez uma pessoa melhor mesmo, de verdade. Não é aquele assim, pra ter. Não, eu não preciso ficar falando com os outros. Eu tô falando isso pra mim. Que qual que é o lance? É você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa do bem, ser honesto, jogar limpo. Eu faço isso, cara. Eu sou isso, sabe? Se eu não te ajudo, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar cutucando. Tanto que a gente brinca aqui em casa, não sei o que, que assim, eu tô mudando que eu não falo mais palavrão, por exemplo. É mesmo, cara.
Eu acho que tem muita coisa, cara, que o que a gente fala, a gente emite, cara. O nosso corpo emite. Concordo plenamente. Então, Poder se da eu fico construção verbal ali. Então, se eu ficar só reclamando, reclamando, ou ficar só mendigando, só, ai, nada tá bom, né? Essa energia vai embora, ela vai transparecer e vai voltar isso para mim. Então, eu acredito que a gente Concordo. uma melhor em tudo. Então, agindo dessa maneira, a pessoa que chega no meu estúdio, ela vai entender direto isso. Ela vai sentir essa energia, ela sabe que eu sou direto, que eu sou honesto. Quer fazer uma tatu comigo? Cara, eu jogo limpo, essa pessoa vê, entende, ou não entende, e de repente vai lá e sai com uma tatu quantas vezes? Você sabe o que é legal? Você já passou por isso, as pessoas olham pra você e falam assim, mano, você fez um negócio que eu nunca imaginei na minha vida. Eu falo, ah, fala aí, não é? Tem coisa mais É. legal. Aí o que que acontece? Aquela pessoa vai ficar lembrando de você o resto da sua vida, cara. Isso pra mim é uma honra master, assim, ó, de poder deixar uma marquinha minha, um pedacinho da minha arte naquela pessoa que vai pegar. Então, assim, a tatu pra mim é uma joia. Eu entrego uma joia pra cada um, cara. Eu não faço, Eu acho que eu não faço tatuagem. esse feeling, esse seu feeling aí, é o que de repente está faltando nessa juventude. Essa molecada não pegou isso, Lico. Ele ainda não pegaram, mas eu acho que eles vão pegar. Eu espero que eles vão Não, lógico, pegar. vai. A, Isso daí. a idade vai trazer essa maturidade para eles, mas nós tivemos o prazer de aprender isso muito cedo, porque nós passamos por algumas dificuldades para chegar na tatu que nos tornaram, vou usar o termo que você falou, como você falou, joia, eu vou usar, nós fomos um garimpeiro ali mesmo, nós tivemos que bater um martelo na mão, Não, a nós gente tivemos lapidou. que de ter um pouco de sangue na mão ali para poder entender o valor da tatu. E eles, não vou falar que eles não sejam garimpeiros, mas eles já são o dono da loja do ouro. Eles já receberam o ouro na mão. E agora eles vão ter que lapidar. Eles são uns joalheiros também. Eu acredito que as pessoas. Eu não vejo com tristeza essa nova juventude da tatu. Não, não. Você falou agora um negócio, eu lembrei. Eu fui de jurado numa convenção no interior, Lico. Teve um moleque, eu até então não conhecia. O menino apresentou uma tatu tão louca na perna. Imagina só a gente com 33 anos de tatu, você vê um negócio tão cabuloso que você nunca viu na sua vida. Você tem noção disso? Aí eu Cara, falei, eu tenho um moleque aqui em Brasília, são dois. E eles são, para mim, um dos melhores tatuadores hoje do mundo. Eu falo isso porque eles conseguem fazer coisas assim que me deixam assim, eu falo, tá, como é que você fez isso? E aí, sim, de repente, eles estão. Tem mais dois aqui que eu vou citar o nome deles, porque eu acho que são artistas brasileiros e merecem, mais uma vez, serem exaltados. Aqui de Brasília se chama Rafa Lopes e o Raif. Dois artistas, para mim, que são sensacionais. Do mercado nacional, é o nosso querido Tampa, o Tampa Tatu, e o ah, Cris Niero. sim, sim. Eu, na verdade, eu vou além. Eu acho que a gente não pode só definir nome, porque para mim, assim, tem tantos caras que esses são Não, dessa não, é porque Copa. eles, eu quero exaltar eles porque eu acho que eu utilizo eles como referência. Eu falo, Ah, como sim. esses caras estão maravilhosos. Agora, que tem uma molecada nova que é tão boa quanto ou melhor, mas Tem. aí entra aquele lado da afinidade, aquele lado de serem pessoas extremamente humildes. Nenhum deles são pessoas que, pelo menos dentro do meu meio, que eu conheço eles ali, são pessoas maravilhosas, Sim. pessoas humildes, pessoas de família, pessoas que têm, de repente, os valores que eu acredito, as virtudes que eu acredito. E aí se tornam cada vez pessoas mais, pô, quando eu iniciei a live de uma forma diferente falando de você, é porque você foi um cara que eu falei, pô, talvez eu deveria aprender a ficar mais calado como o Bolito, Uhum. entendeu? Na minha vida. Porque é um cara que realmente é um cara que eu vejo pô, ali na convenção, preocupado em fazer um trabalho de excelência.
entendeu? Preocupado em fazer um trabalho diferenciado, trabalhando ali a pele, ali, ó, como o Stefano Marchesini, lá da Itália, sem pressa, sem agonia, e fazendo o trabalho fluir. Não foi da boca para fora, entendeu? Então eu acho que é isso, é a gente buscar essas referências ali. Ó, acabou de entrar na live aí hoje, agora também, um dos caras mais espetaculares do Brasil, para mim, que é o cara que praticamente que me ensinou tudo, o Kaká, daqui de Olha, Brasília, com da certeza. Pegasus Tatu, Grande tatuador. mestre. Honra, você nem Pô, fala. Piano. como é que eu não vou. É um cara espetacular, velho. E eu acho que isso as pessoas precisam conhecer. Sim, eu O vou. objetivo disso aqui é que as pessoas daqui a quando pararem para assistir com mais calma a live, tenham pessoas como referências para ouvirem. Entendeu? Olhar e falar, pô, vou ver quem é esse cara que essa pessoa tá falando. Eu, Entendeu? exatamente. E uma coisa que eu sempre vi e aprendi, e todos os profissionais que eu mais admiro, mais respeito, eu vou conhecer, eles realmente são mestres. Eu tenho como base meus grandes professores aqui, tanto o Maurício Teodoro como o Cristian Arai, são pessoas incríveis, pessoas muito simples, humildes e que entendem que o lance vai muito mais além de pigmentar a pele, vai do respeito da outra pessoa, vai de você ser justo, ser honesto, isso do respeito com aquela pessoa que está do seu lado. Então é uma roda tão grande que a gente vai construindo que hoje quando chega uma pessoa lá, mesmo sem conhecer nada do meu trabalho, eu vou numa convenção, eu converso com qualquer um, desde um leigo que não entende de tatuagem, aonde eu vou conversar com ele de uma maneira simples, clara e objetiva para que ela compreenda, ou assim como eu converso com você, que é um profissional experiente de, sabe, de gabarito. Então eu consigo conversar com todo mundo, sendo sincero, sendo humilde, que isso faz com que a pessoa tenha essa confiança já na gente, ao ponto de permitir que eu toque nela, que eu vou, entre aspas, ferir, porque a galera esquece esse lance desse contato, da energia. Eu vejo muito pessoal chamando hoje de tela na convenção, que é normal, mas eu sempre chamei de cliente mesmo, sabe? Porque eu acredito que tela fica um pouco meio assim, longe, sabe? Porque eu acredito que é um negócio tão íntimo fazer uma tatuagem que para mim eu chamo mesmo de cliente e trato aquela pessoa que está ali do lado com o devido respeito que ela merece, sabe? De dar atenção, de escutar o que ela quer fazer, de explicar o porquê sim e o porquê não, para que depois a pessoa, mesmo não entendendo, ela vai passar a conhecer e ela vai olhar e falar assim, olha, eu fui lá, eu já escutei isso também. A pessoa fala assim, fui lá no boletão, mano, eu não sabia nada de tatu. Eu ia fazer uma tatu ruim, ele falou pra mim não. Eu fui na dele sem saber nada. Olha a tatu louca que ele me fez. Então, sabe? Aí a pessoa, ela vai entender que eu fui de boa fé, que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu 100%. Porque o que acontece? Quando a gente vai tatuar, você chega lá oferecendo o seu melhor e a pessoa não para, a pessoa hoje em dia, né, quer mexer no celular, quer ficar não sei o quê. Eu, por exemplo, eu já chego e falo para todo mundo, falo, ó, eu vou fazer 50%. Os outros 50% é com você que está recebendo. Se Que legal. você não ficar quieto, não se concentrar, nós vamos ter 70% da tatu. Eu entrego 50%, você não está com muita atenção, você me entrega 20%, 30%, são 80%. A sua tatuagem vai sair 80%. Que legal, gostei dessa da sua forma aí. Sabe, você está entendendo isso que eu estou te falando? Aí a pessoa olha e fala assim, mas eu vou assim, posso mexer? Eu falei, não, esse momento você tem que se concentrar no que eu estou fazendo, para que você fique imóvel e eu possa executar o trabalho de uma forma perfeita, de uma forma onde aquilo vai ficar permanente na sua pele e tecnicamente correto, sabe? Aí a pessoa já olha e fala assim, não, beleza. E esse processo faz com que a minha tatuagem evolua. Por quê? Porque a pessoa passa a entender. Quando ela entende, ela quer receber. Querendo receber, ela coopera.
Que legal, cara. Muito legal isso. Sabe? Então, é uma troca da forma mais pura mesmo, assim, pura, né? De vocês... pura. É isso. Então, quando a gente vai direto e reto, franco, explicando, a pessoa na hora entende. E quando vai no meu estúdio, você vê lá, é cheio de pintura, é tudo original, é cheio de desenho. Você vai ver que eu tenho minha bancada que tem as coisas penduradas para todo lado. Então, a pessoa chega e eu explico e mostro o lance artístico. Eu demonstro tudo isso que eu estou falando. Eu não fico só no nhenhenhê. Eu falo, ó, esse cara aqui, por exemplo, o cara queria fazer um dragão. Eu falei, olha, eu tenho uma bibliazinha do Ed Hard aqui. E ainda falei assim para ele, que isso aqui, ó, é uma bibliazinha. Tudo que tem aqui é perfeito. A partir daqui, a gente pode desenvolver o seu. O cara olhou, ele falou, nossa, mano, que demais. Eu falei, você tá olhando a base disso aqui? Isso é Ed Hard. A Isso é importância perfeito. disso aqui, né? Isso é uma base, eu falei para ele. Eu falei, aí ele falando de coisas menores, eu falei assim, ó, americano, Sailor Jerry. Você lembra do Sailor Jerry? Ele falou, não, eu não conheço. Eu falei, então você tem que olhar isso. Você tem que conhecer. O cara olhou, viu as coisas Sailor Jerry, moleque, puf. Aí ele veio, abre o leque do conhecimento, não, né? Tudo. E aí eu já saco do livrinho e falo, ó, é esse aqui, ó. É esse, tá? Aí o menino também estudando, ele falou assim, ah, mas isso é oriental, aí Oriyoshi, não sei o que. Eu falei assim, você quer saber quem é Kurunuma? Ele falou, não. Eu falei, Ozuma Kanami, você não sabe quem é? Eu falei, ele não. Eu falei, então vem cá, eu vou mostrar isso aqui pra você. A hora que eu mostrei, o moleque até chorou, velho. Ele falou, obrigado por me apresentar, Ozuma Kanami. Eu não sabia quem era. Aí, de repente, eu falei assim, você sabe em que século, em que época foi feito isso aqui? Aí o cara viu o livrinho e falou, não, você tá brincando. Eu falei, ô, mano. Então, é muito importante, gente, nós estudarmos, independente do que for. Você quer fazer tatuagem realista? Perfeito. Realista, tradicional, oriental, ocidental, qualquer coisa. Vai lá, estuda, vê quem veio primeiro, vê quem desbravou, vê quem foi abrindo o caminho, usa aquilo como uma base e vem buscando, estudando, independente do tema, gente. O lance é esse. Hoje em dia, vamos falar assim, ninguém inventa mais a roda. Já foi inventado. Não tem isso. Ainda mais internet. Internet, o que você postou ali, eu só posto desenho meu na internet ou qualquer coisa do tipo que eu não tô nem aí, entre aspas. Que Porque você sabe que vai ser copiado de alguma forma. fato, e eu vou te falar, Licão, eu já vi um monte de coisa e os caras não sabem nem quem é, não dão crédito, não procuram nem se informar, sabe? Eu fui colocar Pinterest procurando dragão, saiu meu desenho, eu falei, nossa, meu desenho, mas de onde surgiu isso aqui? Enfim, o importante é estudar, cara. Como tudo. Você não quer andar bem de Exato. bike? Eu quero andar bem de bike. Malandro, eu acordo 5 horas da manhã pra sair pedalar 100 quilômetros na chuva. Então, assim, os caras me chamam de louco, mas se foda, eu gosto. Eu chego na minha casa depois de um dia inteiro tatuando. A minha esposa adora assistir uma série, como ela fala assim, ó. Eu adoro assistir uma série besta e tomar um vinho e dar risada. Eu falei, eu também. Eu já vou sentar ali, vou continuar um desenho. Aí ele fala, nossa, você passou o dia inteiro tatuando, chega em casa e vai desenhar. Ainda vai desenhar, ainda vai trabalhar, mas as pessoas que, as nossas digníssimas, assim, elas podem não entenderem 100%, Não é, mas elas respeitam 1001%. é isso, é isso. E compreende. Aí, por exemplo, tem um negócio novo, novo que não é, que já faz um tempo. Eu descobri um negócio que chama agulha mágica. É uma agulha onde você passa uma linha daquela de crochêzinho e você pega um pano, você vai furando, a agulha passa, que depois vira um tapete. E aí é igual tatuar handmade, sabe? Eu já fiz na mão. Sabe quando você vai dando ponto a ponto? É igual. Eu tô fazendo um grandão com os crisântemos agora, com várias coisas. Ou seja, eu desenho no estúdio, eu tatuo no estúdio, eu pinto lá. Eu chego aqui, eu vou fazer um tapete, que é ponto a ponto com desenho de tatu. Mas é isso, cara. Quem é da arte, É, é isso. ele vai compreender isso, porque a gente precisa colocar para fora em Exato. qualquer superfície.
chega uma hora que você vai olhar um banco e vai falar, cara, eu acho que eu vou pintar esse banco. Fato. É fato. Oh, um outro hobby meu que tá ficando muito sério, por exemplo, eu tinha como hobby ficar criando as coisas, eu adoro marcenaria. Eu, modéstia à parte, eu faço de tudo um pouco. Meu pai era um serralheiro, então eu me viro com parte de serralheria. O meu avô era pedreiro, daqueles pedreiros que fazia de tudo, e eu, quando era muito adolescente, trabalhei com ele. Então, assim, a gente fazia de tudo, desde assentar um piso, levantar uma parede, enfim, qualquer coisa. E eu sou um cara da bricolagem, eu adoro fazer mão na massa e aquelas coisas. Aí a marcenaria sempre paixão, sempre gosto disso. Aí chegou na pandemia, a casa que eu tô aqui, a gente tinha recém-comprada e tava aquela coisa, tudo difícil, caro. Eu olhei para minha esposa, eu falei, amor, vamos fazer as coisas? Ah, então vamos. Fizemos uma cama, fizemos um armário, um guarda-roupa, uma pia. Eu fiz a casa inteira, eu e a minha esposa. A minha esposa planeja, faz o desenho. Aí aquele hobby, pra você ter uma noção, que a gente fez na pandemia, que foi construir a nossa casa com as mãos, nós sentamos até piso na casa. Olha só. O pessoal chega na minha casa e fala, puxa, que demais, Bolitão. Onde você fez isso aqui? Fala, foi eu que fiz. Ah, para, velho. Ô, e isso aqui? Foi a Rê que desenhou e eu que fiz. Para, você tá brincando. Então esse hobby também tá tomando uma forma um pouco séria demais, que eu tenho feito vários móveis, mas assim, eu sou um cara apaixonado por planta, minha casa é cheia de planta. Eu sou apaixonado por bike, eu adoro pintar, desenhar. Então, tudo esse lance de arte é o que me mantém vivo, cara. Mas Eu, tu é qual tipo de bike? eu ando de tudo. Eu comecei a andar com BMX, pra você ter uma noção, a gente pulava os dobros, aquelas loucuras de BMX, quebrei os dentes, tudo. Já, para. Aí no É, interior a gente andava de mountain bike e depois em São Paulo também, mas aqui eu tenho andado hoje em dia mais de speed mesmo, que é do pneuzinho fino. Mas assim, eu sou apaixonado por isso, eu sou um cara que eu tenho que estar. a gente aqui é apaixonado por esporte também. Aqui a gente é o tempo todo envolvido com esporte. Eu sou do jiu-jitsu há muitos anos. Eu rolei durante um ano. Aí minha mulher, mesmo eu já tive coluna fraturada, fiquei É, por um bom tempo, mas hoje em dia é todo mundo aqui em casa treina, assim, né? Mulher, filha. O único que não treina é meu filho, nosso filho mais velho, mas ele aderiu a tatu. olha, Ele é tatuador também hoje, vive da tatu e foi uma das pessoas muito. Ele é uma pessoa muito importante para eu aprender a fazer uma leitura desse novo mercado, sabe? Porque sim, é um moleque de 27 anos de idade que está ele é, vivendo né? a Exato. tecnologia ao extremo, vivendo o mercado ao extremo, e ele chega e troca uma ideia. Ele fala, pô, pai, é assim, assado, usa isso, usa aquilo, e aí eu, opa, peraí, calma. Ah, não, isso, aí eu falo para ele, não, isso não funciona. Ele, não funciona por quê? Opa, E, então peraí, vamos trocar uma ideia. Aí a gente começa a trocar uma ideia e de repente ele já vem com uma proposta artística completamente diferente e é muito legal essa troca, viu? então, e a gente Muito tem que. bom. Eu também, eu tenho uma filha de 21, uma de 17. Então, elas me ajudam diariamente, porque elas têm a visão dessa galera jovem que faz com que eu tente me manter antenado e É poder. isso, eles são extremamente importantes para a gente, assim. Lógico que são, e assim, as minhas são totalmente da arte, são do lance manual, da bricolagem, mas elas não querem a tatuagem, nenhuma das duas. É, Então, só o Lucas que quis, o Lucas, quando ele foi estudar fora e aí chegou lá, antes dele ir, ele já tinha meio que feito um cursinho de tatu comigo, mas ele não queria levar a sério, era tudo. Aí quando ele estava indo, eu falei, cara, pega esse equipamento aqui, leva com você, que em algum momento isso aqui pode salvar a sua vida. Pode te botar o pão na mesa. é, Porque eu já sabia que ele tinha o dom artístico, né? a E gente aí ele sabe. levou. Ele levou e de repente aquilo ali botou um pão na mesa em algum momento e aí ele teve a oportunidade de enxergar diferente. E os anos passaram e aí ele de repente virou uma chave e hoje eu te falo que ele é um artista 10 vezes
Eu chamo ele de artista, eu falo que eu sou tatuador, ele é artista. Entendi. Entendeu? É, isso é muito importante, assim. O lance do artista, uma coisa que eu já vejo é o seguinte: existem pessoas que são dedicadas, são esforçadas, mas não têm um feeling artístico para Isso. qualquer lance manual ou artesanal. E você vê que eles vão se dedicar, você vê que eles vão conseguir entregar um resultado, mas é diferente de uma pessoa que tem um feeling artístico e uma pessoa que é um artista. Você vê que daí a hora que ele tem aquele domínio técnico da tatuagem, aí se torna aquelas coisas assim incríveis, aquelas coisas que cada coisa que você olha, você fica realmente surpreso. Era quando a gente assistia, por exemplo, eu não sou do futebol, mas você viu o Ronaldinho Bruno jogando, você sabia que ia vir alguma magia já dali do cara no futebol. Tenho que concordar com você, porque também eu tenho 4 mãos. Eu não vou falar que eu tenho nem pé, porque eu não sei nem jogar bola. Assim, eu devo ter 4 mãos, porque eu não consigo. Mas Mas tem quando você isso. olhava para um cara desse jogando bola, você fala, pô, o cara vai fazer alguma coisa mágica ali, É né, cara? isso. E eu já vi tatuadores, artistas, que qualquer coisa que o cara faz, o cara pode fazer uma tatu desse tamanho, pode fazer um desenho de um rascunho com caneta num papel no bar. Você vai olhar e você já fala assim: Olha o dá, zelo, dá- olha o dá esse capricho. papelzinho pra mim aqui, seu safado. Na hora, você vai olhar e você já Vou sabe. levar para mim isso aqui, Não, né? eu tenho de vários artistas, quando eu fui para Londres, no Tobacco Dock, na convenção 2019, que foi uma das últimas, que foi meu sonho. Eu, Felipe Leu, Luke Jackson, uma galera, você olhava as coisas assim, você não acreditava. Então, quando a pessoa já tem esse lance artístico aflorado, é só coisa maravilhosa que surge. É só coisa assim. E as pessoas também assim, não compreendem isso. Eu fui dar uma aula de tatu, o pessoal fala workshop, essas coisas, mas assim, enfim. Eu fui compartilhar o conhecimento e teve uma pessoa que falou assim: nossa, porque agora eu vou sugar o foguinho que o Bolito faz e vou apavorar ele, vocês vão ver, eu vou entender tudo do foguinho, não sei o quê. Tem pessoas que eu falei, aí eu olhei, eu falei assim: ó, eu faço questão de ensinar para você a minha técnica, como eu faço. Assim, 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 assim. Aí eu falei assim: você viu, você entendeu, você aprendeu agora. Ela olhou, falou, não sei o quê. Não, eu aprendi, ó, eu vou fazer e foi para ir não sei o quê. E você vê que é óbvio que não. Eu falei assim: tem uma coisa que vocês ainda não compreendem, que quando vocês compreender, cada um busca o seu caminho. Tatuagem e o lance da arte sai de dentro de cada um. É um negócio meu, é do meu íntimo, é uma coisa minha, é uma emoção, é uma energia, é uma arte que eu vou transmitir saindo daqui. Ninguém copia, essa é a verdade. Eu, eu, Concordo. eu posso entregar para você a minha técnica, eu posso mastigar tudo que eu sei e te mostrar. Mas assim, amigo, você não vai fazer porque a essência sai de mim. Assim como todo artista, a gente sabe que é assim. A gente olha um artista de verdade, a gente se apaixona, a gente olha aquilo, fica admirado, aí depois você começa a ficar com raiva, aí você fica com ódio, aí você fica injuriado, aí depois você volta a curtir de novo e você fala obrigado por me apresentar isso. E aí a É gente isso vai mesmo. no nosso processo de evolução. Ô, Licão, nas convenção que eu tô indo agora, tá acontecendo isso, cara. O bolitão chega lá assim, ó. Eu fico olhando, cara. Uma tatu mais louca que a outra, velho. Uma tatu mais louca que a outra. Molecada que eu nunca vi. Aí você fala, não, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Como é Como que esse moleque pigmentou desse jeito, né, cara? eu vi uma tão colorida, tão homogênea, um negócio tão bonito, que foi daí que eu falei assim, isso daí me lembrou aquelas figurinhas que a gente colava na pele nos anos 90, que era realmente umas pequenas dos dragãozinhos, que eram os desenhos do Pink Yan. Pessoal que não conhece, procura Pink Yan.
um tatuador da Coreia que é simplesmente maravilhoso, que saía aquelas... tinha tigre com machado, tinha dragãozinho, tinha... Oh, eu vi umas aplicações hoje em dia que me lembram uns adesivinhos tão... Aí você fala, como que o cara faz isso? Eu vou ter que abaixar, eu só abaixo a cabeça e falo, é você que fez isso aí? Foi tanto que teve um menino que foi engraçado, né? Muito louco, porque geração nova tem uma galera muito foda. O moleque fez uma tatu tão cabulosa que eu não aguentei. Eu cheguei assim, ó. Aí eu peguei, olhei na cara dele e falei assim, ó, como que você me fala um negócio desse, cara? O moleque olhou assim, já regalou os olhos. Como assim, mestrão? Eu falei, faz 33 anos que eu faço tatuagem, cara. Eu nunca vi um negócio tão foda na minha vida. Você tá de brincadeira. O moleque olhou pra mim, já ficou todo sem graça, cara. Eu vi que ele começou a ficar vermelho, meio assim. Eu falei, ô, cara, falando uma boa, cara, você é muito bom, velho. Você é foda. Daí ele ficou olhando, você via que o moleque ficou todo emocionado. E aí eu agradeci ele, eu falei, não precisa ficar. Fica feliz, cara, porque eu tô feliz. Você não imagina o que você me mostrou, o quanto você me fez aprender, cara. Aceita porque não é um simples elogio, né? É um aprendizado mútuo, né? Quando a Foi gente tão olha isso. Rico, foi tão louco, velho, que pra nós, que cresceu vendo fazendo águia, golfinho, tribal, na nossa época de, sabe? Aí de repente, cara, você olha essas tatu, que é, sim, a molecada que pegou a nossa técnica, a molecada que tá estudando, e de repente pega esses material novo, essa penzinha engraçada, essa penzinha agora, cara, que, que me fez falar esse palavrão, por exemplo, eu estava questionando que a PEN não dá para fazer aquela linha delícia do jeito que eu estava me referindo com a bobina. E o cara chega lá e me apresenta uma PEN, aonde eu olhei e falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou fazer uma linha cabulosa com essa PEN e aí eu vou ter que engolir seco tudo que eu falei ainda. Ele dei até risada, e o cara já dando risada, meu parceiro, falando, eita, e agora, cara? Você falou que não dá pra fazer linha top com a PEN e vai fazer e tá fazendo, você... Aí a gente dando risada, eu falei, não filma nada ainda não, espera aí, caramba. Então, Licão, eu não vou ficar pra trás. Eu tô É estudando, isso, é isso. eu tô indo na convenção, eu tô... Por quê? Porque eu sou tatuador, a minha vida é tatuagem. A Fazer gente é, a gente é de uma geração que eu vou usar o termo que eu ouvi, isso tem mais de 20 anos, mais ou menos, de um tatuador que chama André Esparta. O André, ele mora na Holanda já há 30 e poucos anos, ele é de Goiânia, e ele falou, tatuagem boa é igual a esse Dick daqui da Holanda. Ele tem que ter uma linha sólida, uma sombra bem feita e uma cor sólida. assim Ela não vai. vai durar eternamente essa tatuagem, indiferente do estilo que você vai fazer. Se Ponto. você vai fazer um realismo, se você vai botar uma linha aparente ou não, ela tem que ser bem feita, uma sombra bem feita e uma cor. E isso eu guardei para todo sempre. Eu falei, perfeito. E eu também já fui como você, assim, de falar, pô, será que essa penha eu vou conseguir o efeito? A tecnologia é tão espetacular que a gente já tem máquinas que a gente consegue utilizar e extrair esse efeito. Mas aí eu vou botar mais uma vez a vontade de querer usar e aprender e dominar a ferramenta. Porque eu tenho certeza absoluta que se você pegar um pincel de escola, aquele pincel mais seco, mais duro do mundo, e eu te falar, Bolito, você vai ter que fazer uma linha com esse aqui com uma tinta tal. Já Você vai demorar, pode demorar 1 mês, 2 meses ou até alguns minutos. mas Mas você vai se adaptar àquela ferramenta e você vai chegar e vai falar, eu consegui, Licão. Olha aqui, eu consegui por causa disso. Eu coloquei a pressão tal, eu fiz uma movimentação tal. Aí você fala, será que é o pincel que foi o principal fator? não, Jamais. É o que você falou lá atrás, o sentimento, o pô, feeling. eu vou até além. Na verdade, não é a ferramenta. Então, o lance nunca foi a flecha, nunca foi o arco, nunca foi a flecha.
sempre foi o índio. É esse o lance. Isso, É esse é o lance. muito. Então, como diria o nosso amigo e excelente tatuador Hércules, eu sou da época que, assim, a minha linha, você não vê emenda. Eu faço uma linha, pessoal, que não tem emenda. Eu deixo isso bem claro para o pessoal que eu ensino, que assim, esse exemplo que você falou, eu vou até um pouco mais didático. É simples. Vamos pensar que a tatuagem, a base dela é uma bela linha. Assim como uma casa. Se você construir uma casa aonde você vai montar tijolinho por tijolinho, entrelaçado, um quadrado perfeito. Ela vai durar durante um tempo, mas a tendência é se soltar. Agora, quando você trava a sua casa com vigas de ferro e concreto, ela vai ficar sólida. A tatuagem é igual. Se você não Perfeito. fizer uma linha fina ou grossa, que nos anos 90 o bom profissional era o cara do fine line, que assim, vieram falar para mim que eu não sei fazer um fine line. Amigo, desculpa, mas assim, a gente cresceu no fine line nos anos 90. É isso que eu ia falar, A eles não têm gente, noção, eles então, não têm noção o que, que a gente viveu. para mim hoje, uma tatuagem boa contém uma linha fina, uma linha grossa, pode ter uma linha diluída com sume, mas ela tem um granulado com um preto bem travado e bem sólido, e cor ou sombra para finalizar, sendo que a parte mais clara da minha tatuagem sempre predomina a pele. Pois, Perfeito. pois quando a gente se trata de pele, gente, uma coisa que vocês podem também entender, que eu demorei muito para entender, eu vou dar uma mastigada aqui. Quando a gente quer fazer um desenho num papel, você vai usar linha, preto, cinza e de repente você põe o branco para dar um efeito. Ele tem um resultado. Na pele, quando você coloca o pigmento branco, com o passar dos anos, ele queima e ele se torna um pouco mais amarelado, alterando o resultado do desenho. Aonde seria branco, ele se torna amarelado. Então, qual é a melhor forma de transformar em tatu? Deixando a parte branca do desenho em pele, porque a pele se torna a parte mais clara do desenho. Então, quando Perfeito. você elabora um desenho com uma base de uma linha sólida, com um preto bem travado, bem granuladinho, eu já ganhei 70, 80% da minha tatuagem. Da Aí, durabilidade, resistência, tudo. fato. Aí, de repente, eu vou bater um cinzinha e deixo a pele com uma parte mais clara. Eu consigo um degradê e uma tatuagem que dura. As minhas tatuagens, na época do LEDs, a gente brincava que era garantia de 100 anos. Hoje, a minha tatuagem é garantia de 120 anos. Que Porque legal. a minha técnica está apurando. Então, assim, a pessoa que vem tatuar comigo, ela vai ter uma tatu de verdade. Ela E vai você ter tem visto que uma... as tatuagens com essa técnica têm voltado? Eu tenho visto pelas convenções aí do mundo inteiro, e eu vou citar aí os trabalhos principalmente tradicionais, vamos pôr assim, tidos como tradicionais, oriental, tradicional americano, todas elas estão voltando para um perfil de um público mais exigente. O cliente está buscando isso. Por quê? Quando ele se trata de um trabalho realista, que, claro, tem muita gente, muita evidência aí, ele sabe que vai durar pouco, que ele não vai poder pegar um sol de verão, que ele não é tão resistente quanto uma tatuagem tradicional, né? Eu tenho notado isso, eu tenho notado esse resgate do cliente para as tatuagens mais tradicionais. É o cliente que de repente procura estudar e se informar um pouco. Porque assim, hoje, o cliente mais leigo, assim como nós já fomos, o que mais impressiona? Uma tatuagem tradicional bem travada ou uma cópia realista?
Ah, o realismo sempre vai, o realismo vai sempre chamar a atenção, mas Então, aí vem desde o tempo da arte, do estudo da arte, né? fato. Só que assim, a gente tem que entender uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem. Tatuagem, nós estamos falando e lidando com pele. A pele é diferente de uma tela, é diferente de um papel, aonde aquilo não vai mexer. A nossa pele vai sofrer alterações gigantescas, aonde Perfeito. ela vai se decompondo, ela vai mudando e o pigmento que está naquela pele, aonde a pele está constantemente tirá-la de si, porque ela é um corpo estranho, tá? Por mais que a tinta hoje em dia seja, é uma tinta profissional, feita de tatu mesmo. Mas, amigo, qual que é a base do negócio? Da onde que vem Concordo. o pó mesmo do negócio? Então, assim, é natural? Não é. É tudo derivado de plástico, coisas sintéticas que a gente está enfiando no corpo. Então, assim, Objetos estranhos no corpo. então, Ponto. se você pegar uma tatuagem realista, totalmente feita, vamos comparar, vamos fazer uma pintura. Vamos fazer uma pintura na pele, muito bem feita, muito bem executada, tecnicamente, cheia de cores. Com o passar dos anos, aquela pele que era enrugada, desculpa, que era mais esticada, ela passa a se enrugar. Aquele pigmento que realmente não fixou tão bem, que se perdeu, ou que o corpo absorveu, ou que o sol queimou por causa dos anos, você vê que vai sofrer uma alteração no resultado final do desenho. É, o encapsulamento, é a Tudo. fotorrevelação do sol, dos agentes, tudo isso, né? Sim, então, o que que eu sempre me preocupei, e eu brinco com uma história de 120 anos de tatu, por quê? A minha tatu, ela tem uma base técnica de tatuagem muito sólida, que é isso que a gente falou agora, de linha, sombra e cor ou sombra só, né? O preto cinza, terminando com sombra ou terminando com cor. Existe uma base muito forte de tatuagem para que os meus desenhos em si já sobrevivem longamente devido à estrutura que eu monto, que eu sigo uma ordem. Então, por mais que de repente eu vou fazer um rosto, porque o pessoal acha que eu só faço oriental ou coisa assim. É que como que funciona? No Instagram, o que você posta é o que o pessoal vem. Eu não vou negar que eu tenho essas preferências, então eu tenho postado isso. Mas assim, gente, eu sou tatuador. E tatuador de verdade. Então, se você chegar no meu estúdio e falar, Bolitão, eu quero fazer uma estrela náutica, alguma coisa, eu faço. Eu quero fazer um fechamento, eu gosto de Maori, Black Work, eu gosto de Tahiti, Polinésia, eu queria uma coisa samoano, também faço. Ou eu gosto oriental. Então, assim, eu sou da época em que eu gosto de fazer tatu. Tudo para mim é desafio, é prazer. E faço amarradão. Só que nem tudo eu fico postando porque o meu canal, ou o que antes eu divulgava nos estúdios que eu trabalhei, que todo mundo conhecia, por revistas, por televisão, hoje a nossa divulgação acaba sendo pelo Instagram, a maior parte, né? Perfeito. É a ferramenta que a gente tem, né? Sim, só que assim, eu nunca fui muito esse lance de internet e sempre acredito no lance do touch a touch, Do que, relacionamento. foi a base da nossa conversa até há pouco tempo. Que assim, os meus clientes, eu não quero atingir o mundo inteiro. Eu não vou tatuar o mundo inteiro. Eu quero pessoas, poucas pessoas. O meu trabalho hoje é feito para poucas pessoas. Eu não vou conseguir tatuar muita gente. Então, eu procuro fazer com amor e carinho para pessoas que gostam de mim também, que possam aturar a minha energia, a minha situação ali junto. Mas eu já entendi isso. Então, eu procuro fazer para pessoas que realmente se interessam pelo meu trabalho. Porque eu tenho pessoas que procuram, nossa, o Fabinho Bolito, por causa disso, no que chega lá no meu estúdio, não sabe nem o que eu faço, não tem noção de nada. Então eu falo para ela, falo assim, olha, mas o que você... Aí eu vou, eu educo, eu falo do zero, eu explico. Então eu sempre fui com esse lance de ser franco para que isso fosse continuando. Eu nunca fui um lance que nem hoje, todo mundo, nossa, tem que viralizar, você tem que fazer dancinha, você tem isso aqui, fala, sabe?
Não, eu respeito quem gosta, quem é do Paranauê, tudo, mas eu não sou. Eu sou bonitão, simples, eu gosto de desenhar, pintar. Meu carro-chefe é a tatu. Eu sustento a família há 33 anos. Então, assim como você, o nosso esquema é de verdade, gente. Eu não sou uma Eu vi pessoa que faz um. tatuagem. Eu sou o tatuador. Isso aqui é a minha vida. Tatuagem, eu estudo tatuagem desde que eu me entendo por gente, Lico. Eu Desde, também. desde quando eu desenhava no caderno, no colégio, eu já entendi alguma coisa de um fechamento, onde os meus desenhos caminhavam sempre para ter uma continuação. Eu nunca fui um cara de fazer um desenho e acabou. Todos os meus desenhos, desde muito novo, cara, muito novo. Eu tive uma fase de fazer desenhos realistas, de ficar copiando um pouco nos anos 90. Ficava copiando, pegava desenho, lápis, esfuminho e ficava fazendo cópia daquele coisas de Elsevier, L'Oreal, aquele rosto bonito com aquele cabelo. Eu Aham, lembro. fazia muito daquelas cópias. Aí chegou um ponto que eu falei, não, pô, eu desenho demais, eu desenho demais. Desenho o quê, rapaz? Você só copia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu sou uma máquina de Xerox. Não, mas eu não quero isso. Eu quero ter a minha essência, a minha pitada, sabe? Mas você acha que está errado? Eu não acho que está errado você Hum, ter esse lado de cópia. Não, não. Então, isso foi a minha experiência pessoal e foi uma fase da minha vida que foi quando, no final dos anos 90 eu achava que na verdade, realismo era a coisa mais foda do mundo. Aí, a hora que eu comecei a fazer e eu vi que no papel você tem que ficar refém de cópia, desenha, cópia, desenha. Você não pode fugir, você tem que ser paciente, você tem que ser calmo e ter muita técnica com o passar do tempo que vai adquirindo. Aí eu fiquei pensando, viu, Licão? Eu falei, cara, mas eu não desenho. Eu copio e ao mesmo tempo isso é muito difícil. Para fazer na pele dos outros é cansativo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou para esse caminho aí, não. Eu quero mais liberdade, né? Aí o que que aconteceu? Eu já até então, lógico, anos 90 já conhecia os trabalhos do Maurício Teodoro. E quando eu vi aquela essência, você vê que assim, aí eu fui juntando tudo. Eu gosto de Ed Hard, eu gosto de Ciro Dier, eu gosto de Pink Ian, ao mesmo tempo assim, Felipe Leu, que tô aqui. Felipe Leu é minha formação, cara. Quando eu conheci o Felipe, oh, foi uma emoção pra mim. Quando eu conheci o Maurício, Christian Arai, que é cara mais cabuloso do que o Christian, cara. Um cara super humilde, né? Um cara assim que. Aí, ó. Eu tenho esse aí, eu tenho. Esse livro é maravilhoso, cara. Isso aí, ó, é uma joia que a gente tem que ter para mostrar, para explicar quem veio primeiro, para abrir as portas. É a coisa mais legal que tem, cara. Olha isso. Não. Oh, o Felipe. Você sabe qual foi a situação que eu conheci o Felipe? Imagina você na convenção Tobacco Doc 2019, antes do fim do mundo, tá? Antes do fim do mundo. Antes do fim do mundo, a hora que nós chegamos na convenção, assim, tava eu, Cristian Arai, minha esposa, tava o Bruno da Corão, o Fabinho e o Pedro. Cara, Felipe Leão, onde ele ia, a galera enchia ele, assim, enchia. E eu tinha feito um kit pro cara, eu levei meu livro, meus desenhos, camiseta, eu já tinha a oferenda, tudo para chegar lá pra ele. Licão, a hora que o cara saiu pra fumar disfarçado num canto assim, eu só falei pra minha mulher, falei, amor, é agora. É agora, é o golpe ele. Ai! Ó, a hora que eu já cheguei assim, eu já pedi licença, assim, eu falei, olha, que eu é muito fã, blá, blá, blá. Eu falei, eu vim trazer algumas coisas, e começamos a conversar, aí ele olhando as coisas, ele falou, isso aqui é seu, puta, que demais. Aonde a gente tava, ele só olhou pra um lado ou pro outro, não falou, ô, senta aqui, senta aqui. Nós já sentamos no chão onde a gente tava ali, ficamos conversando, trocando negócio. Mas foi uma energia tão boa. Foi pra mim, é um sonho realizado, cara. Eu Então, posso falar, eu sei eu sei o que você passou, cara. Eu é, conheci ele em 2004, velho.
Exato. numa onda muito parecida com essa, assim. Então, eu sei o que você passou. Então são coisas tão mágicas pra gente. Aí, porque assim, Felipe, nos anos 90, quando eu via, pegava uma revistinha ou outra, começou com aquela Tatu ou Easy Rider, quando muito achava uma revista gringa, que essa era as top. E eram muito caras, Muito cara. importadas, Não, muito caríssima, caras. caríssima. Tinha a International e tinha a Tatu Savage e aí tinha Tatu Life e Tatu Review, que era europeia, que já era do... A International já veio com Jonathan Shaw Jonathan. como Conheci o Jonathan. editor, né? Isso, É, eu conheci o Jonathan Shaw. também. Olha, o Ties aí agora entrou, E Jonathan. é grande parceiro aqui. Assim, eu sei que foi um negócio tão mágico, e aí você pode compartilhar isso e você vê que um cara tão excepcional como artista, ele é uma boa pessoa, pelo menos isso ficou muito claro ali comigo, independente do pouco tempo que a gente ficou junto, porque convenção você vai, fica aí, volta e bota um papo, sabe? Mas eu conheci tantos outros profissionais que é muito importante esse lance de convenção, sim. Uma convenção não é relacionado a prêmio, gente. A convenção, ela é relacionada, para mim, uma convenção, eu vou lá para mim aprender com o pessoal mais novo, vou lá para aprender com os mais velhos, eu vou lá para ver novas técnicas, novos estilos, como um espectador, como um amante da tatu, como aquele apaixonado que chega e observa tudo com muita atenção, sabe? Sempre muito focado. Por quê? Sempre você vai conhecer alguém novo, algum com um trabalho excepcional, alguém que vai acrescentar na minha lista de trabalhos. Então, Eu acho que é isso mesmo. Eu, particularmente, eu escolhia um artista por ano para eu poder focar nos estudos e entender bastante sobre o trabalho dele. Eu ou fosse numa revista gringa e ia tentar acompanhar vários trabalhos dele, porque não tinha tanta internet, né? Não existia esse foco igual tem. Mas quando eu comecei a viajar e tive a oportunidade de estar ali e vendo os artistas, cara, eu pegava minha cadeirinha de tipo de praia, assim, que era uma cadeirinha, sentava ali na frente ali do stand dele e ficava por horas ali, calado e observando tudo que ele fazia, seja um movimento de montar da bancada, ou o movimento dele preparar o cliente. Eu achava que aquilo ali era meu workshop, né? Ou minha aula ali é isso. básica, assim. E foi assim que eu adquiri é, busca. Mas eu te falo, a primeira de todas, onde que eu vi grandes artistas focados junto, foi em 95 aqui no Brasil, quando teve a primeira ali que o Leds fez, realmente, foi o primeiro foco de grandes artistas. Ali. Depois a de 97, que É, foi a melhor de todas do planeta Terra, onde verdade. ele conseguiu reunir ali, só não estava ali presente ali, vamos pôr ali Felipe Leu, mas o resto estava tudo ali, Bernie Luther, Klaus Fugman, Claro, estavam todos ali reunidos ali com potencial artístico, fora os grandes artistas brasileiros que estavam reunidos ali naquele momento. exato. E acho que estavam todos ali, Maurição, todos. Então a convenção, para mim, eu enxergo disso daí, cara. Eu gosto de participar sempre com esse intuito de aprender uma coisa nova, de observar, sabe, de evoluir, porque o mundo não para. Se você está Concordo. focado neste mundinho, se você fala. Porque o que acontece? A gente aprende a técnica de qualquer coisa. Perfeito. A técnica, assim como o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é técnico, cara. É um jogo de xadrez maravilhoso. Aonde você chega na hora do rola ali, você já olha bem, você já imagina o cara vai fazer, você vai para um lado, você vai pensando, você vai. E tanta exercício, tanta prática faz com que você, apenas o movimento da outra pessoa, você sabe o que ele vai fazer. Por quê? Perfeito.
Porque você treinou demais, porque você estudou aquilo e tudo é treino, é dedicação. Quando eu vou fazer, uma vez eu fui dar como se fosse um workshop, também estava eu, Christian Arai, sobre freehand, numa das tatuíques da vida. Então, assim, eu fazia um esboço, fazia outro, explicava, mostrava o meu caminho, o Chris explicando dele, a forma. O pessoal fala assim, mano, mas pô, parece tão fácil, como você desenha fácil, é fácil. Só que é lógico, o pessoal pegou, não pegou a minha trajetória inteira, pegou só o finzinho, Lico. Pegou só o finzinho, chegou, sentou na janela. Então você vai olhar e você fala, malandro, o cara parece uma impressora, o cara desenha demais. Mas por quê? Porque o desenho dele que eu conheço por gente. Desde que eu me entendo por gente, eu desenho, eu pinto. Na minha casa não falta lápis, não falta papel, não falta tinta, sabe? Aqui na minha casa sempre foi assim. A gente fala que, eu É falo muito natural. isso quando a gente conversa, eu falo, o primeiro brinquedo das crianças aqui em casa foram estojos de lápis-cor. Uhum, uhum. É uma coisa natural, porque Natural. Então isso vai fazendo com que. E é uma somatória de coisas, de pessoas com que eu trabalhei. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu já tatuava. Eu tinha 15 anos e fui trabalhar como agente da dengue, 16 anos. Que é aquele cara, é sério, é aquele cara que vai bater na casa dos outros de manhã. Um trabalho muito importante, diga-se de passagem. Onde você vai verificar se tem focos de doença de dengue, focos de nas mosquito. flores, em tudo, ali no Isso. jardim. E aí o que que eu fazia? Você tem que bater, invadir a casa das pessoas 7 horas da manhã, velho. Isso é chato. A pessoa acordando, você, ô, dona Maria, dá licença, sou do agente controle ventoso da dengue, posso dar uma olhada no quintal do senhor? Então, isso foi uma coisa que me fez, por exemplo, saber conversar melhor com as pessoas. Por quê? Se você, eu tinha meta para cumprir, se eu não entrasse em tantas casas, não apresentasse o resultado, eu ia ser mandado embora. Então, eu fui obrigado a saber conversar com as pessoas para que você se entenda e conseguisse exercer o meu trabalho, que naquele momento era entrar na casa e ver. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que me deu muita segurança quando eu entrei no Tatuyu. Tatuyu era um estúdio, Licão, que bombava, chegava de Eu conheci, eu fui lá várias vezes lá. sabe? O negócio bombava de tal maneira que parecia uma loja, velho. Bombava. Eu tive épocas no LEDs, por exemplo, que o estúdio era tão lotado, a gente ficava na parte de cima, que nós brincava que era um aquário. Na, Lembro. na hora do almoço, quando a gente ia sair, as pessoas, você saía da porta de vidro, as pessoas pegavam você pro braço e falavam assim, ô, você é tatuador? Ô, vem cá, eu quero fazer essa tatu aqui, ó. Era tanta gente que eu saía com o telefone dando Miguel, ô, pera só um instantinho. Por quê? Era muita gente que tinha. Então, assim, foi uma época maravilhosa. A gente tatuava demais, a gente trabalhava muito, tinha muito cliente. Assim, você não dava conta. Eu fiz num sábado, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, eu fiz 14 tatuagens, velho. É, Sabe? mas eram também tatuagens diferentes, Não, né? eram os flashzinhos que eu já deixava. Isso, Era isso. outras. Era um outro Ah, tipo de tudo era tatu, diferente. né? Você sabe disso. Então, E isso é muito legal você falar sobre isso, porque a gente fica pensando, tá, e o que que aconteceu com a tatuagem? Porque eu acho que o sonho da gente era, eu acho que vai ser tão legal quando todo mundo tiver tatuado, vai ser maneiro, porque não vai ter preconceito, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas o que que aconteceu com a tatuagem? Onde nós erramos? nós não erramos em nada, o negócio está evoluindo. Isso daí não tem como mudar, Licão. Eu É, acredito, olha que é, legal esse ponto de vista eu aí. acredito que assim, não tem como errar. As coisas são naturais, velho. Você sofreu coisas que o seu pai não sofreu. O seu pai passou por coisas que você não passou. E eu aposto que a gurizada que vem atrás de você tá passando menos ainda do que você passou. Eu passei veneno. Nunca Eu passei. passei veneno, velho. Passamos de veneno. Agora, assim, as minhas filhas eu brinco que elas são Nutella, que elas têm tudo de bobejada. Então, assim, tudo está mudando. Como diria a música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
É isso, Licão. Então, assim, a gente tem que entender isso, a gente tem que digerir isso, procurar ser pessoa melhor, ver quem é do bem, mirar em quem é do bem, porque hoje tá cheio de fanfarrão, de nego assim oportunista. Então, esses que a gente sabe que não são de verdade, a gente respeita a história de todos, deixa essa pessoa e a gente segue o nosso caminho com pessoas que são de verdade do mesmo esquema. Que legal, cara. Que legal Então, ouvir isso. quando a gente se propõe a isso, o mundo constrói, o universo conspira ao nosso favor. Conspira, né? Licão, eu, de verdade, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, eu não vou falar mal, eu não vou meter o pau. Eu respeito a opinião de cada um, cara. Se você gosta do A, do B, do C, se você é branco, preto, amarelo, se você. Eu sou o cara que eu não tenho preconceito com nada, com ninguém. Eu sou a favor da felicidade. Você sabe por quê? A pessoa feliz não dá trabalho. A pessoa Não feliz, dá trabalho. Concordo. a pessoa feliz vive ali numa boa. E eu falo porque assim, eu sou feliz, cara. Eu sou uma pessoa que eu tenho tudo o que eu sempre quis na minha vida, Licão. Eu também. Eu Eu, também. eu Eu sou um escolhi. privilegiado. Não, eu sou abençoado. Eu escolhi É. ser tatuador. A tatuagem me escolheu quando eu era um gurizinho, gente. Eu Gurizinho. também. Então, assim, eu amo rock and roll. Assim, eu sou um cara de liberdade. Eu não quero ter ninguém falando na minha orelha. Eu sou um cara autônomo, pai de família que bate no peito e fala assim: eu sempre me virei sozinho, não dependo de ninguém e faço acontecer como faço até hoje. Então, assim, Cara, eu não vou negar para você que existem algumas opções que hoje em dia eu fico pensando, por exemplo, de pessoas que têm um salário fixo, têm o 13º, têm aposentadoria. Isso é uma parte boa, mas eu escolhi ser livre, eu escolhi ser tatuador, eu escolhi essa vida para mim e eu sou feliz e sou realizado. Faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, respeitando tudo e a todos. Então, assim, pensa num cara feliz na vida, sou eu, cara. Eu não tenho motivo para ter problema, ou para ter dor de cabeça, ou para, sabe? Eu sou um cara de saúde, eu sou um cara que tem uma parceira de verdade, eu tenho filhos maravilhosos. Eu vivo, eu faço, eu trabalho com uma profissão que eu amo, cara. Você sabe o que é isso? Eu amo eu isso. sei o que que é isso. Eu fico Então, até emocionado porque tudo que você falou, eu assino embaixo. Eu posso falar, você tá falando, mas eu tô me escutando, entende? sim, sim, Porque eu também eu vivo isso. Eu vivo diretamente essa realidade. sim. E eu acho que é o que eu desejo do fundo do coração para que nossos colegas aí que estejam aí assistindo a live, aqueles mais velhos que já viveram isso e que estejam vivendo mais ainda, e até a geração mais nova aí possa conseguir isso, objetivar isso na vida deles. Se for para dar um exemplo, o que o Bolito falou é o que eu desejo para cada um de vocês. Eu não quero ficar aqui dando um exemplo para vocês, de repente, de uma conquista física apenas. Quando eu falo física, é de bens, gente, de bens. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar sobre um carro, sobre uma moto. Tudo isso é capaz de qualquer um da gente conseguir. Mas esses bens que ele falou agora, que se chama família, dessas virtudes que o Bolito falou aí, é o que eu desejo que cada um de vocês tenham, é o desejo, e eu agradeço, cara, eu sabia que iria me surpreender com essa live. Eu Hum, sabia que tinha que começar essa live com um cara especial, pô, mas ouvir isso tá sendo incrível, assim, tá sendo maravilhoso. Eu peço até desculpa porque eu tô preocupado com a hora, porque o pessoal que edita o vídeo fala para mim, ó, ela não pode ter mais de tanto tempo, senão a gente não consegue fazer que fique uma live legal.
porque eu quero que eu não corto a live. Ela fica contínua lá no nosso no YouTube. Então, eu vou ter que, infelizmente, encerrar por causa do tempo. Encerro com uma chave de ouro maravilhosa. E, poxa, com certeza absoluta a gente vai ter que fazer outra live, igual vai ter a do Maurição, porque as pessoas precisam ouvir mais sobre virtudes assim. Porque o mundo da a tatuagem, é feito de pessoas com virtudes assim, de homens, mulheres livres, homens e mulheres que escolheram fazer essa troca energética com as pessoas. E a frase que meu filho fala, e eu coloco você nela e como coloco outros artistas, nós somos tinta, agulha, sangue e arte. É bem isso. E quem entende isso, quem é isso, vai ter essas virtudes. Quem não tem isso, o objetivo na tatuagem é outro. E aí é completamente diferente. Irmão Bolito, vou deixar você encerrar aí, fala, depois eu encerro aqui. Muito obrigado, velho. Só posso te agradecer mesmo, do fundo do coração, por estar retornando esse projeto, assim. Deixar você encerrar, depois eu fecho aqui. Licão, quem agradece sou eu, né, cara? Isso aí é eu que fico feliz pelo reconhecimento, pela a homenagem, pela força que você está me dando aqui, por a gente poder fazer esse projeto que é tão bacana, que eu admiro, respeito, e acho que você está mais do que certo de fazer. Agradeço a todos. Para mim foi um grande prazer, uma honra. Eu fico muito feliz de verdade e espero que, lógico, daqui a pouco nós se encontramos aí junto para nós continuar, mas assim, eu espero ter ajudado ou assim, pelo menos deixado claro algum pequeno tempo que eu estive aqui, ter ajudado de alguma maneira. Obrigado mesmo a todos por ficarem aí e a gente se vê por aí. Quem quiser conhecer mais, já sabe, eu acho que ou quem não quiser, meu Instagram que é @FábioBolito, tem estúdio aqui em São Paulo e todos que amam tatuagem, meu estúdio está de portas abertas. Obrigado, Lico. Valeu, Bolito. Gente, eu sempre falo que esse é um projeto de dar voz a quem merece ter a voz. A tatuagem, ela é muito mais do que um simples pigmentação na pele. Ela é uma troca de sentimento maravilhosas, é uma troca de energia incrível. E eu espero que vocês, ao conhecer esse projeto, consigam pelo menos captar 1% daquilo que nós falamos aqui e levem para a vida de vocês. Porque eu tenho certeza absoluta que os artistas que aqui são entrevistados, as pessoas que aqui passam, são pessoas que querem realmente que a tatuagem seja muito mais do que algo financeiramente rentável. Ela quer que a tatuagem perdure enquanto o ser humano estiver aqui. Eu vou agradecer eternamente o nosso parceiro Juliano Batalha, que sempre faz as nossas artes. Dessa vez ficou um pouco corrido, mas eu vou agradecer. Vou agradecer o pessoal da Valentina Filmes, meu grande irmão Everton, que edita os vídeos com tanto carinho e monta esses vídeos para a gente de uma forma muito humilde. E vou pela primeira vez agradecer uma pessoa que acreditou no nosso projeto das bobinas, que vai acontecer agora em Brasília esses dias, que é o pessoal da Corum lá, entendeu? Deixo aí meu agradecimento ao Fábio, ao Bruno, a umas pessoas que em nenhum momento questionaram ou se existiria outros patrocinadores ou não. Eles acreditaram no projeto e olha que eu nem os conheço pessoalmente. Então, com muita gratidão, fica aí dizendo que, empresas reais, feita por pessoas reais, seres humanos reais,
e vou torcer para que a empresa cresça mais, se desenvolva, e é isso. Gente, muito obrigado. Uma segunda-feira e uma semana repleta de positividades a vocês. Fica aí, entra aí no nosso canal, faz a sua inscrição, assista os outros vídeos, deixem a sua opinião. Eu acho que é fundamental o que vocês passarem para a gente. E eu já vou deixar aqui, ó, dia 30, agora, bate-papo com o nosso querido amigo Maurício Teodoro. Fica com Deus. Bolito, fica com Deus, mano. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Bom descanso, boa semana. Até. Valeu.